Eu falo com a nossa analista de política, Jussara Soares, que está no estúdio da CNN em Brasília. Jussara, boa noite. A gente está vendo essa tentativa do governo em se explicar e arranjar a maneira de fazer esse pagamento. Daqui a pouco vamos dar a informação do que diz uma representante da equipe econômica, importante representante da equipe econômica, sobre a possibilidade de pagar, ressarcir a esses aposentados e pensionistas que foram tungados dos seus vencimentos. Mas neste momento em que o governo tenta fazer essas explicações e principalmente arranjar esse dinheiro para fazer esses pagamentos, ao mesmo tempo há uma guerra de narrativas sobre a paternidade desse escândalo, a paternidade dessa farra do INSS. E isso vem deste governo e de gente do governo passado também, Jussara. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, nessa entrevista, coletiva hoje, o advogado-geral da União, Jorge Messias, aproveitou para responder, ainda que sem citar diretamente, o deputado Nicolas Ferreira, que gravou um vídeo citando, falando desse escândalo, falando que é o maior escândalo de corrupção que há e criticando também o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Nessa fala, o advogado-geral da União fez alguns questionamentos, dizendo para explicar por que o governo anterior, Jair Bolsonaro, de quem Nicolas Ferreira é aliado, não atuou para combater as fraudes. Bem, como você disse, é uma guerra de narrativas e todo mundo ali se defendendo. O que o governo Lula quer neste momento? Quer mostrar o seguinte, olha, o que está acontecendo, essas fraudes, elas começaram ainda em 2019 e agora o governo atuou porque descobriu e doa quem doer, citando a frase aí do ministro da CGU, o governo está atuando para coibir, com rigor, para combater essa fraude. Essa é a estratégia do Palácio do Planalto e, claro, sempre ao dizer isso, falar que esses descontos irregulares, eles começaram no governo de Jair Bolsonaro. E aí que a oposição entra. Em 2019, teve até uma medida do governo de Jair Bolsonaro para limitar esses descontos. De fato, isso aconteceu. Teve uma medida que limitou esses descontos e pediu uma revalidação em curto prazo ali para continuar esses descontos de aposentados. Acontece, Márcio, que em 2022 teve uma mudança numa medida provisória que tinha sido enviada pelo governo, que aí permitiu, afrouxou totalmente e liberou estes descontos. Então, o que essa investigação aponta? Que de 2022 para frente explodiu o número desses descontos irregulares e é nisso que o governo se firma. Tem uma questão que a oposição não tem conseguido responder, que é o fato por que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vetou esse dispositivo que liberou esses descontos todos. Então, de todos os lados, eles estão fazendo esses apontamentos para tentar se livrar ali dessa acusação desses descontos irregulares. E a gente sabe, a Advocacia Geral da União pediu o bloqueio das contas de 12 associações. Pergunto se esses pedidos de bloqueio vão parar por aqui ou se de alguma forma eles podem ser ampliados. Olha, Márcio, segundo a apuração aqui com o governo, é que esses bloqueios, essas ações contra as associações, elas podem aumentar sim. Hoje foram apenas 12. E a justificativa, Márcio, é que essas 12 associações que tiveram bloqueios de bens pedidos, além de o pedido para reter o passaporte desses dirigentes, isso aconteceu porque essas 12 associações têm indícios que elas foram criadas apenas para fraudar. Todavia, o governo diz o seguinte, que o número de bloqueios pode aumentar daqui para frente, porque essas outras entidades citadas, como tendo feito descontos irregulares, de fato, elas existem. Então, por um critério que foi adotado agora, fez esse bloqueio dessas 12 associações, mas pode aumentar sim. E isso pode ocorrer à medida que os aposentados, quando consultados sobre esses descontos, começarem a dar os nomes de outras entidades que fizeram descontos irregulares. Então, tem muito trabalho pela frente, mas neste momento, segundo o governo, são essas 12 associações, porque há indícios de que foram criadas somente para fazer esses descontos fraudulentos. Muito obrigado, Jussara Soares.